Essa oração me pegou. Porque aprove que Deus me trouxesse aqui hoje para falar sobre as maravilhas dele. Passando por momentos difíceis da minha vida, mas falando das maravilhas de Deus. Porque quando às vezes a gente acha a gente fala para o irmão que Deus faz maravilhas na vida dele. E a gente crê do nosso coração que Deus faz as maravilhas na vida dele. Mas quando chega na nossa vez, quando é a nossa dificuldade, quando é algum parente que está doente, quando a dificuldade financeira, dificuldade no casamento, no trabalho, aí a gente acha difícil que as maravilhas de Deus nos alcancem. Mas as maravilhas de Deus nos alcançam. E as maravilhas de Deus vai alcançar cada um aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor está aqui para operar maravilhas. E eu creio no Senhor de maravilhas, eu creio no Senhor de milagres. Eu creio no Senhor que pode fazer muito mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Porque esse é o nosso Deus. Não é um Deus natural. Ele é um Deus sobrenatural. Ele está acima de tudo aquilo que podemos ver, ouvir ou tocar. Porque a obra é dele, ele que criou tudo. Quem crê que o Senhor fará maravilhas aqui essa manhã? Glória a Deus, eu creio. Então creia. Se aproprie disso. Amém? As maravilhas de Deus em Jesus. Então gostaria que os irmãos abrissem lá em Atos 2. A partir do capítulo 1. Eu normalmente não uso essa tradução, mas um texto longo. E para uma mais fácil compreensão, eu vou usar, não sei se vocês têm aí, Fê, a NTLH. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Oh, Deus. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, assim como nós. De repente veio do céu um barulho, e parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa, onde estavam sentados. Deus querido Pai amado, aqui estão os seus servos, Senhor Deus querido Pai amado. Juntos, Senhor Deus querido Pai amado, na sua presença, Senhor. Querendo ver das maravilhas do Senhor, Deus. Aqui estão eles clamando, Deus querido Pai amado, porque querem mais e mais de Ti, Deus querido Pai amado. Vai derramando do seu Espírito, Deus. Vai derramando, Deus querido Pai amado, da sua vontade, Senhor. Vai libertando, vai curando em nome de Jesus, Senhor. Vai fazendo aquilo que lhe apraz, Deus querido Pai amado, porque Tu és livre nesse lugar, Senhor. Tu podes, Deus querido Pai amado, se movimentar aqui, Deus querido, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus. Ó Espírito Santo de Deus, eu rogo a Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha aqui, cubra cada vida, Senhor, cada coração, que cada um aqui seja cheio do Espírito Santo e que consiga, Deus querido Pai amado, sentir a sua presença, Senhor, e que mediante as orações eles consigam, Deus querido Pai amado, sentir que verdadeiramente estão falando contigo, Senhor, e que o Senhor vai responder a ele, Deus querido Pai amado, essa manhã, Deus querido, vai, Deus querido, removendo tudo aquilo, Senhor, Deus querido Pai amado, que está aprendendo cada um lá fora, Senhor, e traga para esse lugar nesse momento, Senhor Deus querido. Vem, Deus, Senhor, vai movendo e vai removendo todas as barreiras, Deus. Vai movendo, Deus querido Pai amado. Vai movendo para que cada um aqui, Senhor,
possa se concentrar somente em Ti, e tenha, Deus querido Pai amado, somente a Ti como alvo, Senhor. Vai mudando, Deus querido Pai amado, a realidade de cada um aqui, Senhor, que cada um possa louvar a Ti, Deus querido Pai amado, do fundo do seu coração, Senhor, e movendo, Deus querido Pai amado, tudo aquilo que não é seu, que vá fazendo, Deus querido Pai amado, a sua vontade, Senhor. Vai movendo barreiras, Deus querido Pai amado, vai transpondo, vai colocando a vida de cada um aqui, Senhor Deus querido Pai amado, no trilho que o Senhor vai formar, Senhor Deus querido, e vai iluminar, Senhor, como lâmpada para os nossos pés, Deus querido Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, nós podemos sentir, Deus querido Pai amado, e clamamos a Ti, Senhor Deus querido, que seja Tu, Deus, e o Teu Espírito Santo que nos conduza à adoração, que nos conduza, Deus querido Pai amado, ao entendimento da Sua palavra, que nos conduza, Deus querido, a tudo aquilo que o Senhor quer mostrar, Deus querido Pai amado, nessa manhã, porque eu creio na Sua palavra, eu creio no Seu poder, e eu creio nas maravilhas, Senhor, que o Senhor pode fazer, Senhor. E aqui está o povo que se chama pelo Seu nome, Deus querido Pai amado, se humilhando e orando e clamando a Ti, Deus querido Pai amado, porque o Senhor fala na Sua palavra, Senhor, que os sinais iriam seguir aqueles, Deus querido Pai amado, que o amam, Senhor. E está aqui um povo, Deus querido Pai amado, que está sujeito a Ti nessa manhã, em toda a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio, Deus querido Pai amado, que o Senhor já está fazendo e já está movendo os corações e as mentes para a glória e honra do Seu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Glorioso e louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem me movido a orar mais, ao nosso grupo de louvor, a orar mais, a estar de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito é livre nesse lugar. Você pode orar, você pode clamar. Aqui como no dia de Pentecostes aconteceu. Porque esse é o nosso Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que muda, que movimenta. É o Senhor que enche com o Seu Espírito Santo. E é nesse Deus que eu acredito. É nesse Deus que eu creio. E é Ele que está aqui essa manhã. É Ele que está aqui te tocando. É Ele que está aqui movendo a sua história. E você não vai sair daqui o mesmo em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, irmãos. E fiquem livres se quiser orar. Se quiser ficar de pé também. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de maravilhas. Eu sempre procurei no natural Deus. Pelo meu coração duro. Pela minha razão. Eu sempre procuro. Não é que eu sempre procurei, eu sempre procuro Deus no natural. Mas em alguns momentos da nossa vida, Deus vai mudar tudo. E vai falar, se não for pelo sobrenatural, você não vive. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E só com a minha razão não vai dar. Só com a sua razão não vai dar. Só com as suas forças não vai dar. Só com aquilo que você tem nas mãos não vai dar, se não for por Ele. No mesmo capítulo em Atos, versículo 3, ele continua mostrando a sua maravilha. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como língua de fogo, e cada pessoa foi tocada por essa língua. Eu profetizo que cada pessoa aqui vai ser tocada pelo Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. O Senhor é um Deus personalíssimo. O que quer dizer? Que Ele trabalha personalidade por personalidade. Ele não dá bênção em atacado, irmão. Ele fala com cada um, no coração de cada um, que está escrito aqui. E o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa.
A cada um o Senhor vai dar aqui um mover do Espírito diferente na sua vida. E Ele vai falar no coração de cada um. Aquilo que cada um precisa que seja ministrado na sua vida. Porque Ele fala com cada um. No versículo 5, ele fala assim: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua. Olha Deus trabalhando no individual. E o que os seguidores de Jesus estavam dizendo? Todos podiam entender o que o Jesus estava dizendo. A multidão ficou admirada e espantava, e eles comentavam. Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, os outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Era muita gente, irmão. Era muita gente ali. De muitas nações. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Porque a maravilha do Senhor estava presente, assim como está presente aqui agora. Se eu não cresce que as maravilhas do Senhor que alcançou esse dia de Pentecostes, e estivesse aqui, eu nem vinha para cá. Porque eu creio. Deus vai fazer maravilhas aqui essa noite, essa manhã. E vai falar ao coração de cada um. Porque aqui, imagina a diversidade que existia. Tinha muita gente instruída e que não era instruída. Muita gente de posse, muita gente humilde. E cada um precisa de uma palavra diferente. Ou Deus alcança diferente cada uma dessas pessoas. E aqui nós temos uma diversidade também. Mas Deus vai falar no coração de cada um de vocês, de maneira com que vocês consigam compreender a profundidade do Senhor. A profundidade das maravilhas, não importa se você é letrado, se você não é, ou se você está achando, eu não conheço nada, Senhor. Você não precisa, o Senhor te conhece. E vai dar de acordo com, segundo o Espírito, que Ele vai mover em você. Continua no 12. Deus não faz distinção de pessoas, amém? Por isso que Ele fala a cada um. Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Eles estavam ouvindo na própria língua. E ainda assim, zombavam. Outros se perguntavam: mas o que isso significa, que a gente está ouvindo isso na nossa língua? Como é que isso funciona? E os outros zombavam do poder de Deus. Assim somos nós, quando nós não acreditamos que esse Deus que fez essa maravilha, aqui no dia de Pentecoste, não pode fazer hoje, agora na sua vida. Nesse momento, sem demora, para ontem. A gente, mesmo sabendo das maravilhas de Deus, e tudo que Ele pode fazer,
Quando é a nossa vez, a gente limita. A gente limita essas maravilhas. Eu falo por mim, meu irmão. Quando chega a minha vez de entregar tudo na mão de Deus e falar, tó, Senhor. Porque agora eu não tenho mais o que fazer. Meu coração se aperta. Eu tenho pedido a Deus, ô Senhor, me ajuda a entregar tudo. Mesmo quando eu posso fazer alguma coisa. Eu sei que no momento eu não posso fazer nada. Mas mesmo quando eu puder fazer alguma coisa, que tudo seja guiado pela sua mão. Porque eu quero que as suas maravilhas sejam feitas na minha vida. E que não eu faça das minhas próprias forças. Porque daí não é a maravilha de Deus. Aí não é o mover dele, do Espírito dele na minha vida. E sim o meu mover. Ele nada perante o Senhor. Maior maravilha do Senhor. Pensa. Primeiro, Ele veio. Carne e osso. Morreu por você. Você crê num Deus que se fez homem. Morreu por você. E assim você pode viver em abundância. Esse Deus ressuscitou. E ainda deixou como herança o Espírito Santo. Que por Ele a gente pode se regozijar. E falar com Ele, continuar falando com Ele. Você crê na maior maravilha que o Senhor pode fazer. E o que mais agora que é tão grande quanto isso? Que Ele não possa fazer? O que mais é tão grande na sua vida? Que essa maravilha não seja maior. Que a sua salvação, através do Filho de Deus morto na cruz, pode fazer. Você vai temer o quê? Se você crê nisso. Hoje é através do Senhor Jesus e de Deus, que nos deixaram um Consolador, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E ser movidos através da vontade de Deus. Quando a gente ora, quando a gente se entrega. Queria, irmão, que você, quando viesse aqui, quando estivesse aqui, e nesse momento se entregasse verdadeiramente. Entregasse o seu coração, tivesse o coração quebrantado. E derramado perante Ele. Para que você pudesse ser cheio do Espírito Santo. Se esvazie de si. Ele continua no capítulo 14, no versículo 14. E diz assim: Então Pedro se levantou, junto aos outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã, agora é meio-dia. Né? O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Oh, glória a Deus. Ele fez uma profecia ali. E eu vou ler isso como profecia na vida de cada um aqui. Como profecia na vida dessa igreja. E disse Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E acima do céu farei com que apareçam coisas espantosas. Embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue.
antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus amado e santo, pedimos a sua ajuda agora, Senhor Deus, porque assim o Senhor diz que nós seremos salvos, Senhor. Nos salva de nós mesmos, Senhor Deus querido Pai amado. Oh, Deus, nos encontre em nome de Jesus. As pessoas são incrédulas, meus irmãos. A incredulidade ganhou força. E aqui nós vimos a Mariana falando sobre tudo o que tem acontecido, né? Na abertura das Olimpíadas e em muitos outros eventos. A afronta que fazem ao povo de Deus e ao próprio Deus. E a incredulidade tem tomado conta. Mas Deus mostra as suas maravilhas. Essa é a mensagem. As maravilhas do Senhor em Jesus. Ele mostra as suas maravilhas. E eu achava, no meu achômetro sempre, falava, é errado as pessoas irem por causa das maravilhas que acontecem na igreja. Mas não é, irmão. O próprio Jesus fazia as maravilhas porque ele, acho que em João 9, se eu não me engano, está lá um homem cego e os apóstolos perguntam, e aí, Senhor, quem errou, ele ou os pais dele? E Jesus fala o quê? Nenhum e nem outro. Eu vou curar para que se manifeste a glória do Senhor. Então o que ele estava falando ali? Cego sim, mas por causa dos seus pecados, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Oh Deus, o Senhor estava falando o quê? Que através do poder de Deus, através das maravilhas que ele ia fazer, o povo ia chegar. Eu quero viver essas maravilhas, irmão. Eu quero viver essas maravilhas. Porque assim viviam os apóstolos. Assim que Jesus os deixou. Não os deixou só, deixou como consolador. Mas assim que ele foi assunto aos céus. Aqui o livro de Atos é maravilhoso. Porque ele mostra os seres humanos iguais nós. Porque a gente tem uma dificuldade quando falar, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Ah, mas Jesus era Deus. Mas não. Ele deixou aqui também os apóstolos. E o que eles faziam? Eles iam através das cidades, anunciando a palavra do Senhor. E falavam o quê? Que eles faziam maravilhas. Tinha lugar que Pedro ia e por onde ele passava, a gente colocava lá um doente, só para a sombra de Pedro passar ali e curar ele. Eu quero viver essas maravilhas do Senhor. Eu creio que Ele pode. E eu achava, não, só vai pelas maravilhas, então não... Não, gente, não. Jesus fez maravilhas por quê? E por que Ele fez isso através dos apóstolos também? Se você ler lá o livro de Atos, fala que eles passavam e convertiam as pessoas. E fala muito, muito, que eles chegavam e oravam pelas pessoas. E batizavam as pessoas no Espírito Santo. Fala muitas e muitas vezes isso. Que as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Certo homem falou para ele, olha, eu te pago para que você me dê esse poder também, que eu ore as pessoas. Ele falou, poder nenhum é comprado por dinheiro humano. Mas os servos do Deus Altíssimo, os servos de Jesus, naquele momento, eles passavam, iam de cidade em cidade, sinagoga em sinagoga, templo em templo, e falavam aos judeus, e falavam também aos não-judeus, que aí vem Paulo.
Para mim é incrível a história dele. Escreveu, como a gente estava vendo hoje, né, quase a metade do Novo Testamento. E ele nem andou com Jesus assim, quando estava vivo. Teve uma visão apenas após o Senhor ter morrido e ressuscitado. Não podemos esquecer dessa maravilha também. O Senhor apareceu ressurreto. Oh, maravilha. Glórias a Deus. E assim eles convertiam as pessoas. E por que esses sinais não podem acompanhar a gente também? E através da gente vir multidões, querendo saber que Deus é esse que faz maravilhas, que Deus é esse que enche você com o próprio ser dele. Em Atos 4, a partir do versículo 23, pouco antes fala sobre a prisão de Pedro e as juras de que os apóstolos morreriam. Mas diz assim, aqui fala um pouco do poder do Espírito Santo através da oração. Por isso que eu me alonguei na oração e tenho me alongado. Diz assim, quando Pedro e João foram soltos, voltaram para seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito, que iam pegar eles. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, oh Senhor Deus amado, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. E assim eles oravam e pediam, Deus, por favor, nos ajude. As nações estão aqui se ajuntando. E o que a gente vê de diferente agora? Das nações se ajuntando contra o povo de Deus. Mas a oração continua lá no verso 29. E diz assim, agora, Senhor, olha para a ameaça deles, que eles tinham ameaçado matar todos. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a sua palavra. Ó Senhor Deus querido Pai amado, nessa igreja também estende a sua mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas nesse lugar em nome de Jesus. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos oraram, meus irmãos. Orem, meus irmãos. Levantem um clamor. Vamos levantar um clamor agora. Então, se levantem, irmãos. Vamos levantar um clamor do fundo do nosso coração, crendo que o Senhor pode fazer as maravilhas, crendo que o Senhor pode fazer naquilo que você não pode. Eu quero que você erga a sua voz, meus irmãos, e creia, e anuncie, e acredite que o Senhor pode fazer essas maravilhas. Oh, Senhor Deus querido, Pai amado, entra com o seu poder agora nesse momento, Senhor. Vai movendo, Deus querido, Pai amado, sobrenatural nesse lugar, Senhor. Vai transformando, Deus querido, Pai amado. Vai, Deus querido, Pai amado, quebrando as correntes, Senhor, nos livrando das amarras que impedem a gente de falar da sua palavra, Deus querido, Pai amado, de maneira intrépida, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, que essa nação, Deus querido, Pai amado, seja uma nação segundo a sua palavra, segundo o seu nome, Senhor. Que essa igreja, Deus querido, Pai amado, possa ver, Senhor, Deus querido, Pai amado e santo, as maravilhas do Senhor, Deus. Que as suas maravilhas sejam presentes nesse lugar e no meio do seu povo, Senhor. Para aqueles, Deus querido, Pai amado, que não acreditam, possam se achegar a Ti, Senhor.
que possam ser partícipes, Senhor, possam participar, Deus querido Pai amado, dessa grande e maravilhosa, Deus querido Pai amado, seara e bênção, Senhor. Oh, Senhor, que sua bênção se derrame sobre cada um aqui, Deus querido. Que ela se movimente, Senhor, que seu Espírito se movimente, Senhor. Vai movendo, Deus querido Pai amado, o sobrenatural nesse lugar, Deus. Vai mexendo, Deus querido, e remexendo, Senhor. Vai movendo, Deus, porque fala com aquele que é porque a tua palavra é aqui, Senhor. Vai movendo aqui, Deus querido Pai amado, vai transformando a vida, Senhor. Vai transformando o ser de cada um, Senhor. Oh, Deus querido Pai amado, porque queremos, Deus querido Pai amado, estar diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer as suas maravilhas, Deus querido Pai amado. Sabendo, Deus querido Pai amado, que Tu tens o poder, Deus querido Pai amado, da transformação e de modificar, Senhor, maldição em bênção, Senhor, porque a Sua palavra, Deus querido Pai amado, é luz para os meus caminhos, Senhor. Vai mudando, vai mexendo, Deus querido Pai amado, vai transformando, levando o Seu povo, Senhor, Deus querido Pai amado, vai fazendo das Tuas maravilhas nas vidas das pessoas e aqui nesse lugar, Senhor. Transforma o nosso coração, Deus querido Pai amado, para que a gente seja inclinado a Ti a todo momento, Senhor, Deus querido Pai amado. Que a gente alcance as bênçãos do Senhor, Deus querido Pai amado. Entra, Deus querido Pai amado, com a Sua providência na vida de cada um aqui, Senhor. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um, Deus querido Pai amado, tem aquilo que aflige o coração. Mas eu sei, Deus querido Pai amado, que é o Senhor, Deus querido, que pode mudar toda a situação contrária e adversa, Senhor. Vai mudando, Deus querido. Vai fazendo, Senhor. Vai transformando, Deus. Oh, Deus, Tu és um Deus de milagres, Senhor. Olha para o Seu povo, Deus querido Pai amado. Vai movimentando, Senhor, Deus querido. Vai enchendo cada um aqui com o Seu Espírito, Senhor. Oh, Deus querido, vai mexendo, vai transbordando, Senhor, Deus querido Pai amado. Que a unção de cura, Senhor, seja transbordada nesse lugar. Que a unção de libertação, Deus querido Pai amado, seja transbordada. Que a unção, Deus querido Pai amado, de transbordo, Senhor, de vida, Senhor, contigo, Senhor, Deus querido Pai amado. Que a certeza da salvação esteja em cada coração, Senhor. E que nada mais importe, Senhor, Deus querido Pai amado, mas que seja o Senhor, Senhor, a movimentar, a transformar e transbordar nesse lugar, Senhor, Deus querido. Estamos esperando em Ti, Senhor, Deus querido Pai amado. Que a nossa espera, Deus querido Pai amado, seja apenas na Tua palavra e no Teu ser, Senhor. Oh, Senhor, Deus querido Pai amado. Oh, Senhor, Deus querido Pai amado. Santo é o Seu nome, Senhor. Louvado és Tu, Senhor. Oh, Senhor, Deus querido, vai derramando, Senhor. Oh, Senhor, Deus amado. Oh, vai derramando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai derramando, Senhor. Deus querido. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o poder do Senhor nesse lugar. Grande és Tu, Senhor. No capítulo 11 de Atos, Pedro mostra as maravilhas do Senhor e de que o Evangelho poderia ser pregado para os judeus e para os gentios. Ele tem uma visão maravilhosa. E ele fala a verdade das maravilhas de Deus. Vamos falar das maravilhas de Deus. Não vamos falar só daquilo, Deus livrou eu do que eu não sabia, mas fala qual a maravilha de Deus na sua vida, irmão. Eu tenho certeza que Deus tem uma maravilha na sua vida, e que às vezes você tem um pé atrás de falar das maravilhas do Senhor, porque falar, não, aquele pessoa é autoridade. Paulo fez o que quando esteve de frente com as autoridades? Deu o testemunho deles e falou da maravilha do Senhor. Que ele estava lá no caminho de Damasco, na carruagem, e ele estava perseguindo os cristãos, e de repente veio uma luz, e cobriu tudo. Ele falou, meu servo, por que me persegue? E ele ali mudou, e falou das maravilhas do Senhor para todos. Lá no capítulo 26 de Atos, se você for lá, está descrito ele falando para o governador, para o rei, na verdade. E Festo, que era o governador,
falou assim, você está doido de falar essas coisas? Você estudou tanto que você está lelé da cuca. É o que as maravilhas do Senhor causam. Causam espanto. E às vezes espanto até para a gente. E vão falar, calma, não fala assim das maravilhas de Deus. Como você está falando isso? Você está maluco que Deus pode fazer isso? E ele tinha sido preso porque ele falava que Jesus ressuscitou, que nós ressuscitaríamos também. No grande dia do Senhor. Porque ele acreditou nas promessas de Deus. Ele falou, eu estou sendo preso porque Deus fez uma maravilha na minha vida. E agora eu estou anunciando que Deus pode fazer e os judeus não acreditam que Deus pode fazer. Eu acredito que o Senhor pode fazer lá. Eu acredito que o Senhor pode fazer aqui. Eu acredito que o Senhor vai fazer, já está fazendo na vida de cada um de vocês. Lá em Marcos 16, 17 e 20, diz assim. Esses sinais acompanharão o que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que recebe as maravilhas do Senhor na sua vida? Eu profetizo aqui na vida de cada um, que as maravilhas do Senhor vão acompanhar cada um de vocês, no coração, na mente, na vida de vocês, para que vocês sirvam de testemunho vivo das coisas que o Senhor pode fazer na vida de vocês, das coisas que o Senhor pode fazer na vida de cada um daquele que crê, em nome de Jesus, e que o Senhor e o Espírito Santo completem essa palavra no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana.